Olá, passo por aqui hoje para um novo tema, o tema que é maternidade. Como fazer para ser mãe antes de ter aprendido a ser filha? Isso é uma coisa que fica muito na minha cabeça. A maternidade para mim particularmente foi um momento muito difícil e só agora eu consigo entender por que tão difícil. Existe um livro, e é com esse livro que eu vou trabalhar, a maternidade. Ele fala uma coisa muito interessante, de que quando a gente encontra a maternidade, a gente encontra as nossas próprias sombras. Então, tudo que o bebê passa vem de nós. E isso eu tenho visto em todos os meus atendimentos. Porque quando eu não atendo, eu não trabalho com crianças, eu só trabalho com adultos. E quando vem uma mãe que quer olhar o seu filho, eu digo para ela, vamos olhar você primeiro. E é muito certo. O filho reflete muitas dificuldades da mãe. Então, se a gente teve lá uma infância difícil, tem dificuldades com a nossa mãe, e todas as dificuldades durante essa gestação, esse filho recebe isso porque ele está em simbiose conosco. O filho, ele é uno com a gente. A mesma coisa nós não sabemos quando estamos grávidas o que é do filho e o filho não sabe o que é da mãe. Então, ambos ficam sentindo praticamente a mesma coisa. Então, estar curada para essa gestação traz um grande ganho para esse filho. E quando você entende também de que aquilo que o seu filho manifesta ali é seu e você pode olhar para isso com a intenção de resolver a situação, esse filho para então de manifestar as doenças, os choros, toda aquela confusão que é o primeiro ano de vida do filho. Então, quando essa criança nasce, ela traz à tona a nossa sombra. E aí nós vamos falar mais claramente sobre isso, sobre o que são as nossas sombras, onde estão as nossas dores, para que a gente possa olhar para ela e então a gente libera o nosso filho. Todos os traumas que nós temos dentro de nós, e até 7 gerações de mulheres, está aqui nesse campo de informação. Ele está através da epigenética, já comprovado isso pela medicina, pelos estudiosos, de que a gente traz sim essas informações. Então, se a gente teve lá, nós fomos gerados numa situação difícil, ou a nossa mãe tem uma história difícil, ou a nossa avó, isso também impacta no nosso inconsciente, a gente traz essa dor no momento da gestação. Então, estar consciente de que esse bebê está sentindo tudo o que você sente, inclusive aquilo que você não reconhece, aquilo que você colocou na sua sombra, traz uma responsabilidade um pouco maior, mas também elimina a culpa. Nós, mães, temos a mania de nos culpar de tudo. Mas não existe culpados e não existem culpa. Todos nós somos inocentes à procura de uma evolução. E quando essa nossa evolução está encoberta por uma sombra, ela está na nossa sombra, a gente não consegue saber do que se trata. Então, no universo, tudo existe uma polaridade, certo? Ruim, bom e mal, dia e noite, claro e escuro, tem o sol e tem a lua, e a vida também é assim. Mas nós somos acostumados por essa sociedade, por esse nosso jeito de ser, e até para não sofrer, a esconder um pouco do que não é tão bom. E aí a gente vai colocando tudo isso na nossa sombra. E isso é o que o Jung fala do inconsciente, das sombras, que fica no nosso inconsciente. Então, de verdade, o que nós temos aqui é uma casca. E aí, como é que faz? As pessoas falam que a mãe tem que ser isso, que a mãe tem que ser aquilo, e a mãe tem que ser perfeita. E nós não temos essa capacidade. Como fica? Como que nós ficamos? Né? E o que nós fazemos com toda essa responsabilidade e com esse modelo de mãe que está atormentando a nossa vida? Por quê? Ou porque nós não tivemos uma mãe que se entrasse nesse padrão e aí a gente quer se desdobrar para ser aquilo que a nossa mãe não foi, ou a nossa mãe foi e a gente quer fazer igual, mas aquilo muitas vezes não é nosso. Cada um tem suas dores, cada um tem o seu sentimento e tá tudo bem, está tudo certo. Então,
eu vou fazer nessas semanas, de verdade, nesses meses, alguns temas já para as mães, para que elas possam se acalmar, para que elas possam olhar para o seu íntimo e entender. Então, no primeiro ano de vida, esse bebê precisa da mãe, ele precisa ficar com a mãe, porque ele sente o que a mãe sente. Ele, de verdade, traz o inconsciente da mãe. Então, neste livro, a autora fala, se esse filho chora demais, em vez de perguntar por que esse bebê chora, o ideal é perguntar por que essa mãe chora. Por que a alma dessa mãe está chorando? E ela está aí se fazendo de grande, de forte, de tudo que não é. Em vez de olhar para si, aceitar e aí sim liberar o filho de tudo isso. Então, nesse primeiro ano é muito importante que quem vem ajudar, que ajude lavando louça, limpando prato, lavando o chão, mas o bebê é da mãe. O quanto mais de tempo você conseguir ficar com seu filho, claro que existem trabalho, existem situações e situações, mas o cuidador, a mãe ou a cuidadora precisa estar inteira para essa criança, para entender, inclusive, ela como um espelho. Porque essa criança vem mostrar para você o que está errado aí dentro de você, o que não está tão bom dentro de você. Não é que tá errado, desculpa a palavra, não é errado, mas é o que não tá lhe fazendo bem, entendeu? Então a gente precisa às vezes voltar lá atrás, entender a história de vida dessa mãe, se perdoar, autoamor, autocompaixão. Você não é uma heroína, todos os seus órgãos foram movidos para criar uma nova vida, e essa nova vida vem com a sua cara, com o seu jeito e ainda mais com as suas dificuldades e com as suas dores. Então, ao invés de olhar só para a criança, vamos olhar para a mãe, porque a mãe deu origem. E nesse primeiro ano de vida, com muita atenção e muito carinho para você e para esse filho, porque não pode ficar separado. Aos poucos, essa criança começa a ter uma introdução na vida das outras pessoas. Então, aos poucos, ela começa a olhar o pai, começa a olhar a pessoa que cuida dela. Mas eu não sei se isso fica claro para vocês, mas isso foi muito claro para mim. A criança, quando vê uma foto, ela não sabe quem é a mamãe, quem é ela. Ela aponta ali, mamãe, 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 porque estão unidos. Ela vem unida com a mãe. Então, é um ser só. Mãe e filho é um ser só. E aí, como fica depois das relações? Até os 9 meses, que é o tempo de... quando um bebê do mundo animal nasce, ele já nasce pronto, né? E nós precisamos desses 9 meses de gestação na barriga da mãe e 9 meses pós-gestação. Então, aos 9 meses, a gente já tem... O nosso bebê, né? O bebê humano, já precisa ter a autonomia de um bebê que acabou de nascer no mundo animal. Então, começa a andar, tropeçando, mas anda, começa a falar, já começa a colocar coisinhas na boca para se alimentar. E é assim que a gente precisa desse 1 ano, 12 meses. E aí esse bebê começa a se afastar das sensações que são só da mãe e começa a ter uma percepção do que tá em volta. Aí quando olha na foto, ele já consegue falar aqui, ó, eu, bebê, bebê. Ele já começa a trocar essa fase, começa a ver um pouco mais além. Ele não tá vendo ali ele unido com a mãe, ele começa a distinguir o que é ele e o que é a mãe. Mas a gente percebe, e isso aconteceu muito comigo, que as mulheres, até adultas, estão em simbiose total com essa mãe. Então essa mãe tem uma dor na perna, depois quando a gente olha, a gente tá com a dor na perna também. Então esse vínculo de amor incondicional é prejudicial, porque a gente não tá mais ligada nela. A gente tem o dever de amar e ser grato à vida que ela nos deu. Mas ela tem os aprendizados dela e nós temos os nossos aprendizados. Então, tanto com amor quanto dor, une. Ou você tá presa com muito amor, ou você tá presa à sua mãe com muita raiva. E isso vai refletir no seu relacionamento com o seu filho. Então, olhar primeiro para a mãe. O filho tá dando problema? O filho não larga? O filho consome? O que tá me consumindo aqui dentro? Que papel que eu tô representando que não tá bom para mim?
e aí você vai se autocurando e libera seu filho, para que seu filho possa ser cada vez mais independente, que é para isso que a gente veio aqui, para evoluir. Então esse é o primeiro vídeo dessa semana, digamos assim, de maternidade. Se você gostou, se você quer acompanhar os outros, o assunto é muito interessante e ele tira da gente uma carga gigante. Você, por favor, compartilha, se inscreve no meu canal, toca o sininho ali para que você possa ser avisado quando o novo vídeo vir aí. E vamos melhorar, porque só melhorando a gente, quem dá a luz? Nós. Se nós estamos bem, os nossos filhos vão estar bem. Então, vamos fazer esse trabalho de olhar para dentro de nós com amor, compaixão, gratidão por tudo que foi e criar filhos livres para viver a vida deles. Grande beijo, fiquem com Deus.